queridos irmãos e irmãs, partilhando hoje conosco a experiência em sua juventude da misericórdia de Deus e mais ainda essa misericórdia que é motivo de alegria para celebrarmos a Páscoa que já se aproxima. Nosso seminarista Edivaldo então vai falar conosco. Obrigado, Padre Wagner. Querida comunidade, quarto domingo da Quaresma, domingo onde nós nos revestimos da cor rosa, ou melhor, um roxo que está clareando, e nós devemos entender por que dessa cor mais clara, dessa alegria que envolve a igreja, dessa alegria que perpassa a liturgia de hoje. Nós devemos experimentar isso para conseguirmos chegar à glória da ressurreição de uma maneira sincera e verdadeira. Interessante que a tradição da igreja tem uma frase que guia o dia de hoje, uma frase muito conhecida em latim, que é Laetare Domo Israel, que significa alegrai-vos, casa de Israel, e não uma alegria conhecida pelo mundo, não uma alegria passageira, mas uma alegria de se saber redimido, de se saber amado e perdoado por um Deus que é amor. E para entendermos isso, a palavra de Deus hoje reserva algo especial e muito conhecido por todos nós, que é a parábola do filho pródigo. Mais uma vez está Jesus no meio do povo, e perto dele estão, como sempre, os fariseus e os publicanos. E dessa vez questionam Jesus porque ele, conhecido como Messias, aquele que iria libertar Israel, come, ia libertar o povo, come com os pecadores, come com prostitutas, e sentar à mesa para o povo de Israel é algo muito importante, até mesmo sagrado, porque aquele que considerava o povo, Jesus como Messias, estava ali sentado com esse tipo de gente, para os fariseus e republicanos. E para explicar o porquê dessa atitude, Jesus conta a parábola do filho pródigo. Nós devemos tomar cuidado, mesmo sendo conhecida por todos nós, a palavra de Deus é nova e se renova a cada instante de sua proclamação. Então entender o que hoje Deus tem para a nossa vida, para a nossa conversão, a partir dessa parábola, dessa passagem que foi proclamada para nós, palavra de vida e de salvação. Interessante que a mesma parábola é utilizada pelo Papa João Paulo II, nosso querido beato, quando escreveu em forma de carta sobre penitência e reconciliação. Ele usava essa imagem para explicar uma grande diferença entre o pecado venial e o pecado mortal, que muitas vezes passa despercebido na nossa cabeça. E é interessante nós percebemos essa diferença para que nossa caminhada, o nosso pedido, a nossa aproximação do sacramento da penitência seja verdadeira, seja autêntica e seja frutuosa para o nosso crescimento espiritual. E ele vai usar essa passagem explicando de que a imagem do filho mais velho que pede a herança e foge e vai para longe de casa e gasta essa parte da herança com prostitutas, com as coisas do mundo e depois volta, é a imagem do nosso pecado mortal. Porque quando pede a herança, é essa imagem de alguém que matou o outro. Nós temos muitas vezes esse perigo, de achar que matar é simplesmente tirar a vida de alguém. Mas a imagem do filho pródigo, hoje o filho mais velho, traz isso muito claro para nós. Matar não é simplesmente tirar a vida de alguém. Quando ele pede a herança para o seu pai, a parte que lhe cabe, ele mata no seu coração o seu pai. E aí está a imagem do nosso pecado mortal. Quando nós matamos alguém no nosso coração, e isso é extremamente importante para a gente se apresentar diante de Deus com um coração sincero e dizer: Senhor, eis a minha falta, eis o meu pecado, errei aqui. E é exatamente isso que o filho pródigo vai fazer. Vai voltar para casa e vai pedir perdão para o seu pai. E a vantagem que nós temos com o filho pródigo é que o filho pródigo não sabia a reação que o pai teria ao voltar para casa. Nós temos uma grande vantagem, nós já sabemos qual é a reação do nosso pai quando nós voltarmos para pedir perdão, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus de misericórdia e um Deus de amor. Nós não temos que ter medo de voltar, nós já sabemos o que Ele vai nos dizer.
Ele vai condenar o nosso pecado, mas não vai deixar de nos abraçar ou dar um anel no nosso dedo e matar o melhor do filho para festejar conosco. E um sorriso no rosto, que é o mais importante. E o filho mais novo, que está no campo, vê a festa acontecendo, está voltando do campo, vê o que está acontecendo, a festa, o barulho, pergunta o que está acontecendo, e aí conta para ele o que aconteceu. Porque o irmão voltou e teu pai está festejando porque encontrou ele com vida. E aí ele reclama porque o pai nunca tinha feito o mesmo com ele, ele tinha sido fiel e não tinha feito o mesmo que o irmão dele. E aí o pai fala dessa dificuldade que ele tinha de entender de que tudo que era dele também era, tudo que pertencia a ele também pertencia ao seu filho. E não precisava pedir, não precisava dizer. E aí é a imagem do nosso pecado bem real, onde nós vivemos como se tudo estivesse certo, mas dentro do nosso coração, a nossa intenção, melhor dizendo, não é a mais correta, não é a intenção perfeita. Nós ainda queremos titubear, ou seja, fazemos tudo como de costume, mas ainda temos uma intenção lá no fundo, né? Quando a gente fala lá no fundo do nosso coração, ainda não está bem resolvido. Então é isso que nós temos que ter cuidado, para não matar o outro no nosso coração e ter uma reta intenção de fazer o bem, propagar o bem, de ajudar o próximo, não ter inveja, buscar sempre o melhor, não só para mim, mas para o outro também. E para melhorar um pouquinho a nossa reflexão, a gente tem toda a liberdade de imaginar uma coisa importante que eu faço na minha reflexão, que é o caminho de volta que o filho mais velho fez. A passagem da Sagrada Escritura, da parábola do filho pródigo, não relata o que aconteceu ao longo da volta. É claro que é uma história, uma imagem que Jesus evoca, mas nós temos essa liberdade. Como seria o caminho de volta? As dificuldades que ele enfrentou, o que ele teve que pensar, como foi difícil retornar para o Pai, sem saber o que o Pai iria falar, sem saber qual seria a reação. E nós devemos pensar na nossa caminhada de volta para Deus. Nós, como a Quaresma, somos chamados a retornar a esse amor, retornar aquilo que nós temos, que é a doação total de Deus para nós, a entrega total do seu Filho para nós. E nós, no caminho de volta, não temos que ter medo. É difícil, às vezes é doloroso você sair de uma situação de pecado e começar a fazer o caminho de volta, mas nós não temos que ter medo. Nós temos que saber que quando chegarmos lá, antes mesmo de chegar à porta de casa, antes mesmo de encontrar o nosso Pai já vai nos avistar de longe e vai se alegrar, porque nós estamos voltando. Eis a razão deste domingo letário, deste domingo de alegria. Mas o que nós, é o nosso Pai que se alegra hoje, porque Ele vai entregar o seu Filho na cruz, quando nós vamos vivenciar profundamente na Semana Santa. Mas hoje Ele se alegra por ver que cada um de nós já se aproxima do caminho de volta. E é isso que nós somos chamados hoje, queridos, a ter coragem de fazer o caminho de volta, de reconhecer as nossas faltas e nos alegrar com o Pai que se alegra antes de nós, de saber que nós podemos fazer esse caminho de volta. Vamos em frente, coragem, não é fácil, mas nós podemos já nos alegrar. Temos forças para fazer esse caminho de volta, como comunidade, e falo como seminarista, como alguém que também está caminhando. Nunca nos faltou e não nos faltará a presença de Deus nesse caminho de volta. Nós sabemos que o Pai que perdoa é aquele que vai nos receber, mas mesmo ao longo de toda essa caminhada de volta, o Pai já está conosco através do seu Espírito, o Espírito Santo. Então, vamos juntos, queridos, como comunidade, como filhos de Deus amados, reconhecer esse sacrifício que Deus faz através do seu Filho na cruz, através do seu Filho Jesus Cristo, que nos ama e entrega tudo que tem, até a última gota do seu sangue, para nos redimir. Não tenhamos medo, façamos o caminho de volta. Coloquemos hoje, desde já, um sorriso em nosso rosto. Saiamos da igreja, dessa matriz gloriosa de Santa Rita, com um sorriso no rosto, e as pessoas, ao encontrarem você na rua, não perguntem, mas fiquem com uma pulga atrás da orelha. Por que a alegria dessa pessoa? Por que essa pessoa já está rindo? Por que ela se alegra? Porque nós hoje saímos daqui com a imagem do Pai, que já se exalta e corre para nos encontrar.
nós já podemos nos alegrar. Então, queridos, como nós ouvimos no Evangelho, saímos hoje com essa certeza: este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Alegrai-vos, casa de Israel, a salvação está próxima. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.